Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de 2 Reis. Versículo 1 do capítulo 5. Provavelmente o rei da Síria era Ben-Hadad II. Versículo 2 do capítulo 5. Durante a longa história da tensão entre Israel e Síria, com frequência havia choques e disputas nas fronteiras, e em uma dessas, uma menina foi levada cativa. Versículo 5 do capítulo 5. O rei da Síria, provavelmente Ben-Hadad II, enviou uma carta oficial ao rei de Israel, provavelmente Jorão, apresentando Naamã e solicitando o favor de curar o comandante. A menina falou do profeta, mas o rei da Síria mandou carta ao rei de Israel. O rei da Síria estava enganado ao supor que Eliseu trabalhava sob as ordens do rei de Israel. Versículo 7 do capítulo 5. A reação do rei de Israel, em especial o seu medo de que Damasco estivesse buscando um pretexto para a guerra, mostrava que esse era um tempo de fraqueza para Israel. Versículo 8 do capítulo 5. Eliseu repreendeu o rei de Israel por haver reagido ao pedido do rei da Síria com tanta apreensão, sem crer que Deus pudesse ajudá-lo. Versículos 9 a 12 do capítulo 5. Eliseu nem ao menos foi ao encontro de Naamã, mas em lugar disso enviou instruções a ele por meio de um mensageiro, o que incomodou o herói de guerra, acostumado com tratamentos que o reverenciavam. Não percebendo a importância da liberdade divina e nem o papel crítico da fé, Naamã achava inconcebível ter que banhar-se por 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio turvo, diferente dos rios Abana e Fartar, rios de Damasco. Se a cura profética fosse um rito sem sentido, Naamã bem poderia ter ficado em sua própria casa. Versículos 13 a 14 do capítulo 5. Naamã tinha servos inteligentes que, com cortesia, humildade e lógica, souberam tirar seu comandante do estado de indignação e conduzi-lo a um clima de compreensão que lhe possibilitaria a cura. Versículos 15 a 17 do capítulo 5. Naamã não estava dizendo apenas que o Senhor era mais poderoso do que os deuses da Síria, mas estava confessando que só existe um Deus, o Senhor. E ao assim dizer, Naamã adotou a fé no Deus de Israel como a sua própria fé. Os povos do Antigo Oriente acreditavam que os deuses estavam ligados à terra onde eram adorados. Naamã pediu um pouco do solo da terra do Senhor para santificar o altar que ele planejava edificar em outro país. Versículo 18 do capítulo 5. Rimon é uma paródia do nome Ramanu, o deus sírio da tempestade, correspondente a Baal. Essa principal divindade da Síria também era conhecida pelo nome de Haddad. Versículo 20 do capítulo 5. Geazi, servo de Eliseu, tinha um coração cobiçoso e daí intentou desvirtuar o ato gracioso de Deus, visando proveito próprio. Nas suas transgressões, ele traiu Eliseu, mentiu a Naamã e a Eliseu e desonrou o nome de Deus. Versículos 21 a 23 do capítulo 5. Quando Geazi pediu roupas e dinheiro com base em sua história inventada, Naamã deu 2 vezes a quantia em dinheiro pedida por ele e enviou 2 homens para ajudá-lo a levar de volta esses valores e possivelmente para protegê-lo na viagem. Versículos 25 e 26 do capítulo 5. Geazi acrescentou mentira a seus outros enganos, mas essa mentira conflitou com o conhecimento que Deus tinha concedido a Eliseu. A resposta de Eliseu listou alguns dos prazeres que alguém poderia obter com dinheiro. Versículo 27 do capítulo 5. Geazi, então, é acometido de lepra e, como um leproso, Geazi não teria mais condições de servir como servo de Eliseu. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 e 2 do capítulo 6. A escola de profetas, o centro espiritual que Eliseu dirigiu depois da morte de Elias, estava em pleno desenvolvimento. Assim foi necessário construir um local maior para a habitação dos discípulos de profetas. Versículo 3 do capítulo 6. Os discípulos dos profetas entendiam que a presença de Eliseu iria abençoar o trabalho deles e pediram que eles acompanhassem. Versículo 5 do capítulo 6. Um ferro de machado naqueles dias era uma ferramenta muito cara, e esse pobre homem ficou aflito ao pensar na sua responsabilidade pela ferramenta emprestada. O milagre serviu para mostrar ao homem em aperto que Deus é compassivo, para demonstrar o poder de Deus operando através do profeta e assim confirmar ainda mais a sua autoridade e ministério, e, por fim, serviu para aumentar a fé dos jovens profetas que estavam com Eliseu. Versículos 6 e 7 do capítulo 6. A reação de Eliseu foi quase rotineira. Ele perguntou onde caiu o machado, jogou um galho na água e o machado flutuou de forma miraculosa.
Eliseu sempre usava objetos simples à sua disposição para fazer seus milagres, como o sal, a farinha, o azeite, o hálito e agora o galho. Versículos 8 e 9 do capítulo 6. O mais provável é que tenham sido Ben-Hadad II e Jorão. Eliseu revelava a Jorão onde estava o exército sírio. Versículos 12 e 13 do capítulo 6. Os sírios provavelmente foram informados dos feitos de Eliseu por meio de informações militares, sabendo inclusive que Eliseu estava em Dotã, cidade situada numa colina 15 quilômetros ao norte de Samaria. Versículo 15 do capítulo 6. Crê-se que esse capítulo de 2 Reis aconteceu em um período histórico anterior ao capítulo 5. Assim, esse servo seria Geazi. Versículos 16 e 17 do capítulo 6. Ao lutarem nas guerras por Deus, os israelitas acreditavam que não estavam lutando sozinhos, mas contando com o poder de Deus. Os militares não estavam sozinhos cercando a cidade de Dotã. Uma força maior estava presente, invisível, mas poderosa. Eliseu orou para que o servo visse algo que não aparece a olhos nus, os exércitos celestiais de Deus prontos para batalhar contra os sírios. Versículos 18 a 20 do capítulo 6. Os soldados sírios foram tomados por uma cegueira parcial, só o suficiente para seguirem Eliseu. Deus miraculosamente entregou o exército sírio na mão de Israel sem derramamento de sangue. Versículos 21 e 22 do capítulo 6. Os sírios, nesse caso, se tornaram prisioneiros de Israel, mas não era uma prática de Israel a execução de prisioneiros. Ou se matava todos, ou os sujeitava a trabalhos forçados. Eliseu proibiu a execução, deixando claro que era uma vitória dada por Deus. Versículo 23 do capítulo 6. A clemência demonstrada por Israel concedeu um período de paz. Versículos 24 e 25 do capítulo 6. O período de paz tinha acabado, e Ben-Hadad II provavelmente voltou a atacar Israel e cercou Samaria. Um cerco acabava por gerar fome na cidade sitiada, pois os alimentos não entravam mais. Assim, a fome chegou ao povo de uma forma tão horrível que estavam comercializando e se alimentando de substâncias impuras como as mencionadas. A cabeça de um jumento era uma parte indesejável de um animal imundo e estava sendo vendida por quase 1 quilo de prata. O esterco serviria como combustível para cozinhá-la. Versículos 26 e 27 do capítulo 6. O povo tinha direito de pedir ajuda ao rei, mas um rei infiel só podia apresentar desculpas e responsabilizar a Deus. Versículos 28 e 29 do capítulo 6. As maldições da aliança do Sinai previam exatamente essa espécie de canibalismo. Era a profundidade do pecado em que Israel estava fundado. Versículo 30 do capítulo 6. O rei reagiu à dor da mulher com grande emoção e provavelmente foi sincero ao usar pano de saco debaixo da roupa, mas ainda não havia genuíno arrependimento. Versículo 31 do capítulo 6. O rei sentiu revolta moral, porém, no lugar de sabedoria, ele responsabilizou Deus e pronunciou um juramento contra a vida de Eliseu, sendo que toda a calamidade foi consequência do pecado do rei e do povo. Versículo 32 do capítulo 6. Eliseu estava em sua casa e as autoridades estavam com ele. Os líderes da cidade estavam discutindo a situação com Eliseu e não com o rei. Eliseu diz que Jorão era um filho de homicida porque ele era filho de Acabe, responsável pela morte de Nabote. Versículo 33, capítulo 6. O rei novamente culpa o Senhor pela situação, sem temor pelo Senhor e nem arrependimento. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículo 1 do capítulo 7. Eliseu profetizou uma súbita reversão da fome, quando cerca de 8 quilos de farinha de trigo seriam vendidos por menos de 16 gramas de prata. Versículo 2 do capítulo 7. O soldado respondeu à profecia de Eliseu com incredulidade e o profeta lhe disse que ele não participaria das bênçãos. Versículos 3 a 4 do capítulo 7. A lei mosaica proibia que pessoas com enfermidades na pele vivessem na comunidade. Assim, os homens não podiam entrar na cidade. Pensaram logicamente e decidiram ir ao acampamento sírio. Versículos 5 a 7 do capítulo 7. Deus já tinha lançado um pânico sobrenatural sobre os sírios, que fez com que eles abandonassem seu acampamento e seus alimentos para os hebreus sitiados. Versículos 8 e 9 do capítulo 7. Os homens com lepra, após juntarem comida e saquearem para si, lembraram do povo. É irônico, quem levaria as boas novas seriam 4 homens expulsos do convívio social. Versículos 12 e 13 do capítulo 7. O rei, ainda reagindo aos milagres de Deus com total desesperança, estava tão paralisado de medo que nada fez, mas os seus servos os persuadiram a examinar a situação. Versículos 14 e 15 do capítulo 7.
Um grupo de observadores em 2 carros de guerra fizeram um reconhecimento até o Rio Jordão e concluiu que os sírios realmente tinham ido embora. Versículos 16 a 20 do capítulo 7. Toda a profecia de Eliseu tinha se cumprido. Os alimentos estavam sendo vendidos a preços baixos, como ele dissera. Quanto ao oficial, ele era um dos favoritos do rei e foi colocado para supervisionar a venda de alimentos. A fome do povo culminou em uma situação e desespero tão grande que a massa popular debandou, causando a morte do oficial e cumprindo a profecia de Eliseu. Então, nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 5 a 7 do livro de 2 Reis.